Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Agora a gente vai passar para o terceiro vídeo sobre o século XIII, reclusas urbanas e místicas beguinas. Agora eu vou passar propriamente para as místicas beguinas. Primeira coisa que é importante colocar aqui é o seguinte: é que os outros exemplos que eu citei nos outros vídeos, eles falavam de mulheres que abraçavam essa mística secular, quer dizer, a secularização da vida religiosa, né? Geralmente as reclusas urbanas, né? Foi o meu interesse maior, e que existia uma cooperação entre homens escritores que tinham uma autoridade dentro de uma ordem monástica, eles faziam parte de uma ordem monástica, quer dizer, eram autoridades em termos de vida religiosa, né? E escreveram a vida dessas mulheres, né? Para legitimar a experiência dessas mulheres, tá? E o ensinamento que elas faziam, o legado que elas deixaram dentro da sua cidade, né? Só que agora o que vai nos interessar são mulheres que escreveram elas mesmas e não homens que escreveram por elas, ok? Agora vai interessar mulheres beguinas. A gente já falou do movimento das beguinas, que é um movimento de uma espécie de uma vida alternativa, né? Fora das ordens, as ordens monásticas e nos mosteiros legitimados pela igreja, né? São os begnatos eram onde as mulheres elas cuidavam dos pobres, né? Faziam trabalhos piedosos, tinham uma preocupação de viver do seu próprio sustento, isso era importante, então elas trabalhavam, né, com tecelagem, com esse tipo de coisa, para ter uma espécie de uma mínima independência financeira, tá? Em comunidade. E, e também era um lugar de vida contemplativa, né? Era um lugar de vida religiosa. E aí você tinha nesses lugares isso foi crescendo assim no século XII, no século XIII principalmente, houve um crescimento muito grande e do movimento das beguinas, isso geralmente na Bélgica, Holanda, uma região lá próxima entre esses dois países, enfim. E e aí apareceram mulheres que podiam não só vivenciar essa vida espiritual, mas tinham interesse de passar essa mensagem. E elas tinham condições de escrever porque elas tinham tido uma educação boa para isso, né? Porque elas eram de famílias melhores, né? De melhores condições, certo? Então, porque se não fosse, eu não teria como escrever de jeito nenhum, né? Porque naquela época pouca gente sabia escrever, naquela época não tinha escola pública, nada disso, né? É importante sempre a gente lembrar desse tipo de coisa, né? Não dá naquela época para você encontrar uma pessoa pobre, entendeu, que soubesse escrever. Isso basicamente isso era muito difícil, né? Principalmente mulher. Mulher, então, era impossível, né? Então, a primeira figura que você tem aqui que vai ser interessante para a gente é a Hadewig de Antuérpia, né? É uma beguina holandesa, viveu entre 1200 e 1270 e escreveu assim, tem muitos textos. Ela escreveu assim, ela tem uma obra grande, né, relativamente grande para uma mulher como essa, numa situação dessa. Escreveu
em holandês antigo, quer dizer, é literatura vernácula aqui, né? Você vê que os outros textos assim das vidas que a gente tinha ouvido geralmente eram em latim. Alguns eram em vernácula também, mas assim a maioria era em latim, né? Esses eram franciscanos, né? Cistercienses, esse tipo de monge que escrevia, ele não ia escrever, entendeu? Na literatura vernácula geralmente ele escrevia em latim, né? Essas mulheres, elas escreviam na literatura vernácula. Por quê? Elas podiam até saber ler latim, né? Talvez não escrever, mas podia geralmente saber ler. Muitas dessas místicas existiam esse tipo de situação. Elas sabiam, às vezes, ler cartas, por exemplo. Então, os seus amigos, por exemplo, podiam escrever cartas a ela, mas ela não podia responder porque ela não sabia escrever, entendeu? Tinha muitas mulheres que estavam nessa situação. E aí quando você consegue encontrar as cartas, você consegue encontrar as cartas que foram escritas para elas, né? Isso que era comum. Mas no caso dessas mulheres, elas podiam escrever porque elas não sabiam escrever em latim, mas elas também podiam escrever na literatura vernácula porque elas estavam interessadas em difundir mesmo a mensagem. Porque, obviamente, esse mundo da literatura latina era um mundo eclesiástico, né? Então, o público que lia latim era o público que estava dentro da igreja, né? Ou estava dentro da universidade, né? Quer dizer, era um público institucionalizado, né? E elas não tinham, não adiantava escrever para esse pessoal, porque esse pessoal não ia estar interessado, né, nelas, porque elas não tinham uma autoridade superior a eles. Então, o que ia adiantar escrever para pessoas que estavam com uma autoridade muito superior e que tinham um público, né, mais elitizado, né, em termos intelectuais, né? Então, elas queriam mesmo escrever para outras pessoas. E para escrever, então elas tinham que escrever na língua vernácula, né? Para poder ler os textos dela para esse pessoal, porque é claro que a maioria também não ia conseguir ler esses textos, então teriam que ter pessoas, ou ela mesma, ou outras pessoas, para ler esse texto para outras pessoas que pudessem ouvir. Na verdade, esses livros em literatura vernácula, eles eram assim a grande mídia da época, entendeu? Em termos de estudos de mídia, isso é fantástico, porque eles eram a grande mídia da época, porque você não vai ler um texto em latim no meio da rua, mas você pode ler um texto de língua vernácula na rua, tá? E na época, como não tinha televisão, como não tinha nada mais interessante do que isso, entendeu? Para se ver, logo era assim, valia a pena para uma pessoa, entendeu? Comum, né? Da cidade, né? Era muito interessante para essa pessoa ouvir alguém lendo um livro em língua vernácula, certo? Bem, então assim a Radevich, ela escreveu assim, em diversas formas. Ela tem cartas, ela escreveu cartas, ela escreveu é, visões, né? As visões são de 1240 e ela escreveu poemas, né? Ela tem uma obra poética muito interessante, né? E o que aconteceu? O que a gente encontra nos textos? Bem, a gente encontra muitos relatos de êxtase excessivo que ela conta. Então ela é uma mística estática, visionária e estática, como eu falei. As duas coisas com muita intensidade. Tá? Mas ela também obedece àquele elemento que a gente já encontrou nas outras místicas, né, que é apontar os perigos da doçura. Né? Quer dizer, a doçura, o êxtase, a doçura do êxtase não é o fim da vida religiosa. Tá? E aí eu queria apontar aqui como que é interessante você perceber que os teólogos eles têm um problema com o êxtase místico. Né?
E as místicas, elas precisam problematizar o êxtase que elas têm, certo? Não dá para ficar toda hora dizendo que tem êxtase, né? Que tem uma espécie de arrobo espiritual e tal, e ao mesmo tempo você ficar nessa. Assim, você tem que dizer que isso daí não é a finalidade, que isso, né, o que interessa no caminho espiritual é você fazer obras aos outros, é você conseguir fazer alguma coisa pelos outros, porque se você ficar nos seus êxtases pessoais aí, isso não vai dar lugar nenhum e isso pode ser muito perigoso, porque aí é uma afirmação, enfim, uma afirmação do gozo, né? Não soa bem, né? Em nenhum momento, né? Então é claro que no caso dela e no caso de todas essas místicas, você tem, ao mesmo tempo que você diz que você tem a experiência do êxtase, você diz que a experiência do êxtase não é a experiência mais elevada. A experiência do êxtase nunca é a experiência mais elevada, certo? De qualquer maneira, o termo que ela usa, outras também já usavam assim nesse mundo aí holandês, né? Mas ela é a primeira grande figura que está usando esse termo, Gebruiken, né? Que é gozo, né? É aquilo que um dia vai ser em francês a jouissance, tá? Esse termo que é um termo tão importante para Lacan, para Barthes, né? Esse termo o Barthes, inclusive, leu Ruysbroeck, que é um místico flamenco, é um místico do mesmo lugar que ela, que é bem mais famoso que ela, foi muito mais lido e tal. Barthes leu o Ruysbroeck e tem citações do Ruysbroeck no Fragmentos do Discurso Amoroso. Né? E ele cita esse termo, inclusive. Eu me lembro disso. Mas o termo mais importante para David de Antwerp, que é um termo essencial, de fato, em todo esse século XIII e XIV, e algo do XIV, né, no início do XIV, é o termo mine. Mine é o termo para amor, cortesão, é um termo cortesão, e é um termo dessa mística que a gente está chamando aqui de mística cortesã, porque essas místicas beguinas, elas estão dentro desse lugar da mística amorosa, Liebesmystik ou mística cortesã. Né? E as principais características da Radevich é a seguinte. A Mini é o tema mais abrangente dos textos de Radevich. E ela mesma escreve: Mini é tudo. Tá? Quer dizer, o amor ele é destinado a ser explorado, experimentado de todos os seus muitos modos e formas. Né? E não existe definição do termo ao longo. Ela vai falando sobre ele. Isso também é comum, a gente vai encontrar isso em vários textos dessas beguinas. Assim, elas usarem termos que não são definidos e que é a scholarship que vai buscar alguma definição ao longo das ocorrências nas passagens. Né? Então, embora a Minnie seja misteriosa para ela, né, é absolutamente necessário ao próprio sentido da sua existência. Né? Porque a Minnie é o ar que ela respira. Né? Quer dizer, ela fala, não tenho nada mais, devo viver de mim. Quer dizer, nesse caso, em alguns momentos, a Radevich identifica Minnie com o próprio Deus, às vezes com o Filho, às vezes com o Espírito Santo. Mas, no geral, para a gente entender melhor, Minnie é a força divina que permeia o universo criado. Quer dizer, Minnie ela tem um sentido mais abrangente, assim como a força que atravessa tudo e que leva tudo a se unir. Né?
qualquer semelhança com a analogia aqui não é mera coincidência. A própria Mini é a força divina que deve ter prioridade e faz isso em mim, ela diz. Quer dizer, e aí nesse caso a Mini ela pode ser personificada e tratada como senhora e rainha, o que é comum também nesses textos místicos. A gente vai ver isso mais adiante, especialmente com a Marguerite de Porret, né? Isso é muito comum na Idade Média, né? A personificação dos próprios conceitos, né? Então ela pode ser tratada como senhora. Né? Essa força ela é feroz, ela pode enlouquecer e ela é fascinante. Né? Ó poderosa, maravilhosa Mini, tu que tudo podes vencer com maravilha, vence-me de modo que eu possa vencer-te em tua invicta força. Um trecho do poema dela. Né? Mini é a experiência de ser sujeito a essa força irresistível e também a nossa resposta a ela. A força de nossa própria atividade de amar que nos leva a Deus. Quer dizer, você vê, existe uma espécie de arena aí, existe uma espécie de combate interessante, né? Porque a Mini ela invade, né, o sujeito, mas ao mesmo tempo ela produz assim, uma espécie de relação de combate em que ela também, pelo fato dela enfraquecer a pessoa, depois ela pode fortalecê-la. Né? Essa dialética aí, ela tem sua semelhança com aquilo que a gente viu na Margarida, né? Da humilhação que depois vai levar à elevação. Né? Então, aquilo que a gente viu na Margarida, a Radevich ela também está desenvolvendo a seu modo, de alguma maneira. Né? Ainda que não seja exatamente, pelo menos nesse primeiro momento, ainda não estamos chegando no momento da mística de uma dor. Né? Ela às vezes usa a palavra Mini como um mantra, né? E ao longo da obra ela vai incluindo assim, ela vai chamando a Mini de vários nomes. Então existem 7 nomes da Mini, né? Que são manifestações da força do amor em diversos registros. Né? Então ela liga esses nomes a textos bíblicos, assim como Dionísio baseou sua teologia positiva nos nomes encontrados na Escritura. E no primeiro registro ela chama a descrição do amor como laço ou corrente. Né? Depois ela vai chamar de luz. E aí entra várias imagens que são imagens literárias mesmo. Né? Assim, esses nomes eles são diferentes nomes que estão ligadas à poesia mesmo. Né? Depois ela vai chamar a Mini de orvalho, né? Ou rio. Tá? Isso vai se passando e ela vai desenvolvendo as imagens para poder esclarecer a efetividade dessa força cósmica que é Mini, né, que é o amor. Né? Agora, uma coisa semelhante à Margarida, aquela Margarida lá, né, é que ela chega um momento em que a própria Radevich ela quer produzir, ela vai abandonar o amor. Quer dizer, para você entrar, para você se elevar espiritualmente, depois que o amor te dá a doçura, você precisa recusar a doçura ou a consolação do amor. Certo? Esse momento da recusa, ele é um momento de sofrimento, porque aí é um momento em que ela também vai fazer uma operação de ir a uma certa experiência infernal, né? Ou ao sentido do tremendo, o terror daqueles que estão perdidos na tempestade do amor,
tão profundamente que são totalmente amantes perdidos no inferno. Né? Quer dizer, para acontecer o amor perfeito, você precisa fazer uma dedicação altruísta a Minnie. Né? E aí o amante deve estar preparado igualmente para doçura, tanto para a doçura como para o tormento. Né? Então a nobre razão deve reconhecer seu justo débito e seguir a direção do amor, né, para esse lugar de tormento. Agora, esses requisitos para viver a Minnie, eles estão ligados à própria vida da Trindade. Né? Então, a Ardevich, ela tem muitas visões, assim, ela tem a visão do Cristo enquanto Trindade, enquanto Filho de Deus. Ela chega a ter uma vivência do Espírito Santo, enfim, sempre provando a inaudita doçura que ela mereceu por causa dos sofrimentos. Né? Então ela vai abandonar inteiramente o amor pelo amor. Esse é um topos dela, né? Que está numa das últimas visões do livro das visões, né? Em que ela relata o encontro com o amor divino, que aparece com um semblante de um serafim com 6 asas, enfim, e aí tem uma série de relações. Esse serafim ele acaba se reconhecendo como Cristo, que é interessante, porque aí parece que é o anjo, mas depois vira Cristo, entendeu? O anjo na verdade é Cristo, né? Quando ela é levada para esse serafim numa espécie de céu, ela vê a face de Deus, tá? E, é claro, ver a face divina era uma questão importante para os místicos, né? Isso tem uma tradição. Né? A gente sabe que no Evangelho de João se diz que ninguém jamais viu a Deus, né? Apenas o Filho. Mas no Apocalipse, o profeta João vê a face de alguém como o Filho do Homem. Então você tem uma elaboração aí de uma espécie de impossibilidade de ver e, ao mesmo tempo, um certo vislumbre dessa visão. No caso dessa imaginação visual de Radevich, o que é interessante é que ela está centrada na revelação do sentido da Minnie, tá? E que tem um paralelo com a abertura dos 7 selos do Apocalipse. Tá? Então, tem um momento aqui do texto dela que ela fala: o serafim que me pertencia e que me havia trazido levantou-me, e imediatamente eu vi nos olhos da face um assento. Nele estava sentada a Minnie, ricamente enfeitada na forma de uma rainha. Na longa descrição, quer dizer, aí você tem uma descrição alegórica da Minnie e os seus vestuários, até que chega um ponto em que é dado um trono a ela, oposto a Minnie, quer dizer, mais ou menos ao lado, mas oposto a Minnie. Né? E aí a Minnie trata ela como mãe do amor, né? E recebe um extravagante louvor por sua recepção, de uma visão de amor que ultrapassa a que é dada a qualquer ser criado, inclusive Maria antes da Assunção. Né? Aí, nesse momento, ela se tornou a alma perfeita mais alta até que os serafins. Mas o momento que é mais interessante é quando ela chega a ver um disco da Trindade, uma visão da Trindade, que seria uma forma de face divina também, obviamente, né? A gente tem que lembrar aqui que essa visão da Trindade, essas visões da Trindade,
que aparecem nos místicos, elas estão ligadas, por exemplo, ao que vai acontecer depois na Divina Comédia, né? Da visão que o Dante tem no paraíso, né, da Trindade. Isso é parte de uma mesma cultura, né? No momento em que ela cai aos pés da Trindade, ela ouve a significativa ordem: fica de pé, pois estás de pé em mim desde toda a eternidade, inteiramente livre e sem queda, pois desejaste ser uma só comigo. Esse eterno estar de pé em Deus, né, é um tema importante que a gente já viu aqui, né, que é a ênfase na pré-existência exemplar ou virtual da alma em Deus. Noção que serviu como fundamento dos novos modos de conceber a união mística e também como modo de legitimação das mulheres, né? As formas que elas tinham de produzir a sua auctoritas. Né? Bem, mas é bom a gente fazer um exame, né, um pouco mais maior desse elemento. Né? O Filo de Alexandria, né, o filósofo judeu do século I, ele é testemunho da mais antiga incorporação das ideias platônicas como formas de toda a realidade na mente de Deus. Né? Essa forma intradeical, né, de interpretação das ideias foi assumida pelos cristãos a partir de Orígenes. Mas isso foi desenvolvido de fato pelo Agostinho, que insistiu que a palavra de Deus, desde toda a eternidade, contém os exemplares de todas as coisas criadas, e por meio delas tem conhecimento direto de todos os pormenores. A ênfase na preexistência eterna, exemplar e virtual foi desenvolvida pelo Scott Erigena e também por Guilherme de Saint-Thierry, né, que são teólogos mais próximos aqui dessa Idade Média mais tardia. Né? Quando Guilherme e outros místicos do século XII exortaram a alma a reconhecer a sua dignidade e honra como feita a imago Dei, como feita a imagem de Deus, né, não fizeram apelo direto ao seu status pré-criacional e eterno no Verbo. Mas essas místicas, elas fazem esse apelo, né, de um status pré-criacional e eterno num tom altamente pessoal. Tá? Isso aparece especificamente no século XIII com as beguinas místicas que estamos considerando. A primeira delas aqui é Hadewijde. Né? E isso parece ter sido central para o valor que ela dava a seus escritos. Quando nos perguntamos sobre qual autoridade ela apoia a sua teologia, rica e incomum, e dirige os seus seguidores ao longo do caminho místico, né, sua consciência é de falar a partir do seu eu pré-criacional em Deus. Certo? E aí, as cartas dela contêm várias explanações da existência exemplar do sujeito humano no eterno ser de Deus, né? Do Wesen de Deus. Né? Mas é sobretudo nas visões que as implicações místicas do exemplarismo são apresentadas. Né? Enfim, ela faz essa operação de autoridade a partir da pré-existência virtual. Né? Quer dizer, no momento em que ela está existe, segundo essa definição, a existência de todo mundo antes de ter nascido, antes de estar historicamente no mundo, ela já existia virtualmente na mente divina. E essa existência é perfeita. Né? Existe uma categoria de perfeição
dessa existência antes da entrada no mundo. Quando entra no mundo, aí você se torna um ser, né, corpóreo, pecaminoso, etc. e tal. Mas ao longo dessa ascensão espiritual, você vai se reaproximando dessa sua existência perfeita, que é a sua existência original, na mente divina. Né? E por isso, à medida em que o místico ele vai se aproximando disso, ele vai se tornando cada vez mais perfeito, e aí ele vai justificando essas enormes pretensões, certo? É basicamente a partir desse motivo teológico, né, tradicional, que as mulheres vão justificar essas pretensões meio absurdas que elas têm. Né? Principalmente essas três que a gente está. Essa aqui é a primeira, a gente ainda vai falar da Matilde e da Marguerite. Né? E elas dão um tom pessoal a essa pré-existência, porque essa pré-existência ela era desenvolvida de um modo bem formal, né? Com os escritos teológicos eruditos, né? que os teólogos produziam. Ela não. Ela está dando um tom ligado à própria experiência. É aquilo que o Adorno falou lá no início. Né? Essa teologia mística ela dá um enorme valor aos elementos intramundanos, ou seja, à sua experiência. E ela liga a experiência aos conceitos transcendentes. Né? Ou seja, ela liga a sua experiência mística à pré-existência virtual. Né? Esse é o fator interessante.